Glória a Deus, paz para todos, amém? Que bom que você veio nesse domingo. Abra sua Bíblia aí no Salmo 126. Glória a Deus, Salmo de número 126. É um salmo bem conhecido, que eu creio que todos já um dia leram esse salmo. Mas nós vamos falar alguma coisa aqui dentro dele. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos falar um pouco aí sobre esse tema, né? Eu coloquei um tema nessa mensagem. Lições que aprendemos do Salmo 126. O Salmo 126 é um cântico. Na verdade, os salmos, por isso que a gente não chama ou não intitula capítulo, né? Os salmos é número. Por quê? Porque os salmos eram cantados, né? Na época do povo, o povo de Israel cantava esses salmos. Então era como se fosse louvores, assim como o Salmo 126 foi um louvor preparado por eles ali, depois que eles saíram do exílio de 70 anos lá na Babilônia. Então o Salmo 26 é um cântico, é como se fosse um cântico de gratidão, um salmo de reconhecimento dos feitos do Senhor. Ou seja, o povo reconheceu que foi Deus que fez, né? O povo reconheceu que foi o Senhor que tirou eles daquele exílio. Uma geração escravizada fora liberada pelo Senhor dos Exércitos. A libertação foi o motivo de tanto louvor, e por isso que eles fizeram esse salmo. Tem aqui uma observação. Assim aconteceu com a gente, né? Quando o Senhor nos libertou do pecado e suas consequências. Na verdade, a gente teria que levantar todo dia de manhã agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Por ter nos tirado, né? Como diz o Salmo 40, Ele nos tirou de um lago de charco horrível, de um lago de lodo, e nos colocou num lugar de destaque. Né, nos separou, nos moldou, nos trouxe para cá, e hoje nós somos livres, graças a Deus somos livres em Deus. O povo de Israel desviou-se dos caminhos de Deus, o que resultou na escravidão do povo e sua deportação para a Babilônia, onde foram subjugados no período de 70 anos, o que levou Deus a levar o povo para o exílio babilônico foi justamente isso: a desobediência, porque a desobediência faz o homem perecer. É melhor obedecer. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor seguir o caminho da obediência. Aqueles que seguem o caminho da obediência, com certeza vão prosperar em todos os seus caminhos. Quem obedece, prospera ele, prospera a sua família, prospera os seus filhos. E o desobediente? O caminho do desobediente é terrível. O caminho do desobediente é a morte. O caminho do desobediente é o exílio. O caminho do desobediente é a ausência da presença de Deus. E o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, O homem sem Deus, ele não consegue chegar a lugar algum. Então é melhor ser obediente. E aqui o povo de Israel teve que aprender a ser obediente. Na verdade, a história de Israel é toda assim, né? O povo, Deus vem e traz livramento. O povo erra, o povo perece, o povo desobedece. Deus manda alguém para trabalhar no povo. Por quê? Porque era uma geração eleita, era uma geração escolhida por Deus. E você vai ver toda a história, sempre tinha um libertador, sempre tinha que ter um juiz, sempre tinha que ter alguém à frente do povo para resgatar o povo, para fazer o povo voltar para Deus. Foi assim toda a história do povo de Israel. A desobediência os levaram à escravidão.
mas a misericórdia de Deus os libertou dessa escravidão. Seja obediente em tudo. E eu coloquei aqui alguma coisa aqui sobre o exílio babilônico. É citado na Bíblia nos livros de Jeremias, Ezequiel, 2 Reis e 2 Crônicas. Lá em Jeremias 29, 5 e 6, no versículo 28, Jeremias escreve uma carta aos judeus exilados da Babilônia, aconselhando-os a construir casas, a plantar pomares. No capítulo 25 fala sobre o cativeiro babilônico, isso no livro de Jeremias. Jeremias dá um conselho para ele: construa casa, adquira aí, continue vivendo. A verdade, a palavra que Jeremias queria passar para eles é que eles deveriam continuar vivendo, mesmo lá exilados, mesmo fora de Israel, eles deveriam continuar suas vidas. Lá em Ezequiel 12, do versículo 3 ao versículo 12, fala sobre a preparação para o exílio. E 2 Reis, capítulo 24 e o capítulo 25, traz ali um documentário, documenta o relato do cativeiro na Babilônia. Em 2 Crônicas 36, versículo 20 e 21, fala sobre os sobreviventes do cativeiro que se tornaram servos do rei da Babilônia. O exílio babilônico foi o período em que os judeus do reino de Judá foram deportados para a Babilônia por Nabucodonosor II. Eles foram levados por este rei. Ele invadiu lá Judá e aí tomou ali, subjugou o rei que estava ali na época e levou todo o povo para ser escravo lá em Babilônia. Esse aí é o caminho da desobediência. Não quer obedecer? Vai ser escravo lá na Babilônia. Vai lá, vai sofrer as consequências da desobediência lá na Babilônia. Desobedecer é errar o alvo, é errar o caminho, é não chegar ao propósito que Deus tem para nós. Isso é desobedecer, é errar o alvo, é errar o caminho. E quantas pessoas têm trilhado esse caminho da desobediência? A gente vê nos nossos dias, no nosso meio muitas vezes. O pastor está dizendo: faz isso, anda aqui, faz isso, não faça isso, ande por esse caminho. Ele prega a palavra do Senhor, ensinando, instruindo o tempo todo. Mas as pessoas tendem a fazer as suas próprias, tomar os seus próprios caminhos, fazer a sua própria vontade. E aí, o que vai acontecer? Vai sofrer duras penas, porque é desobediente. Podemos dividir o Salmo 126 em 3 partes. A primeira parte fala a memória e a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico. Isso fala de gratidão, gratidão do povo. Essa primeira parte vai falar sobre a gratidão deles, em que o Senhor resgatou eles depois de 70 anos, irmãos. Quase 2 gerações passaram lá no deserto. A geração na época era contada de 50 anos. Então quase 2 gerações pereceram lá na Babilônia, e o Senhor os resgata. Então isso aqui fala de memória, de gratidão, e isso aqui serve para a gente também. A gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele já fez, tudo que Ele já fez na nossa vida, e o que Deus já fez na nossa vida, E aí você pode puxar na sua memória o que Deus já fez em você, na sua casa, na sua família, na sua vida. Isso é gratidão. A segunda parte fala sobre o reconhecimento e a gratidão a Deus por seus grandes feitos. Foi Deus que fez isso. Só Deus poderia ter resgatado esse povo lá do exílio babilônico. Só Deus poderia ter feito. E eles reconhecem isso, a grandeza desse Deus. O Deus que é poderoso para fazer. E a terceira parte fala sobre o clamor de exaltação do povo de Israel a Deus. Clamar. O clamor a Deus tem o poder de mudar a nossa vida. O clamor a Deus tem o poder de mudar a nossa história. Clame ao Senhor. Eu falei sobre oração um dia desse aqui. Dei uma pincelada na mensagem que eu estava falando. Oração. Ore a Deus, clame ao Senhor. E Ele vai te atender, Ele vai atender o desejo do coração. O que é clamor? É orar incessantemente. É se debruçar diante daquilo. É abrir o seu coração diante dessa situação, é reconhecer que você não pode, que Deus pode fazer, é reconhecer que os seus esforços são limitados, mas esse Deus poderoso pode mudar essa situação, quando você clama. Foi assim, é assim toda a história bíblica, Uma mulher que tinha um fluxo de sangue 12 anos, e ela chega, ela diz: se eu tão somente tocar na veste de Jesus, eu serei curada. E ela rompe a multidão, e ela clama ali por Jesus, e aí ela toca em Jesus, e ela é curada.
ela busca. O clamor é isso, é se rastejar. Aquela mulher entendeu que enfrentar aquela multidão, andando, passando no meio das pessoas, não iria conseguir. Então ela disse, eu vou por baixo. E aí ela se arrasta no meio da multidão, correndo o risco de ser pisoteada, porque a multidão era grande. Mas ela consegue alcançar o seu objetivo, que era tocar nas vestes. Ela falou, eu só preciso tocar. Ele não precisa colocar a mão em mim, eu só preciso tocar nas suas vestes e eu serei curada. Ela exerceu fé e ela clamou através disso. Nós temos que seguir o exemplo dessa mulher, clamar a Deus, se prostrar diante de Deus, reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer. O versículo 1, se você quiser deixar a Bíblia aberta aí, o versículo 1, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. E eu peguei aqui, estávamos como os que sonham. A palavra-chave desse versículo é sonho. Sonho. Para muitos, voltar à sua terra natal era impossível, mas Deus realizou o sonho do povo de Israel. O sonho se tornou realidade 70 anos depois. O que eu aprendo aqui? Você precisa sonhar. O homem e a mulher precisam sonhar. Na verdade, o sonho é o motivador da vida. E aí eu tenho uma boa notícia para você que não quer sonhar, que deixou de sonhar. Você está preparado para morrer. Porque o que movimenta a sua vida, o que desperta você a levantar de manhã, é sonho. É sonhar. E sonhar não é pecado. E você pode sonhar grande. Em Deus, você pode sonhar coisas grandes. Sonhe. Volte a sonhar. Tem pessoas, lá em Joel 2, a partir do versículo 28, fala lá do derramamento, do Espírito Santo. E lá está dizendo assim, e os velhos terão sonhos. Sabe por que lá está dizendo que os velhos terão sonhos? Porque chega uma idade da vida que o homem deixa de sonhar. Ele diz, não, já vivi muito, já passei por muita coisa, agora é só esperar mesmo o Senhor vir me resgatar. Mas aí, no derramamento do Espírito Santo, do poder de Deus, o profeta Joel está dizendo, os velhos voltarão a ter sonhos. Os jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Jovem não tem visão. Ele não tem visão muitas vezes do futuro, daquilo que ele tem, ele não projeta o futuro, ele vai vivendo a vida. Por isso que a Bíblia vem ao contrário de tudo isso aí que as pessoas estão vivendo. Ele diz, o velho vai ter visão, você mulher, continue sonhando. Mas já passou da idade, continue sonhando, sonhe. Continue sonhando, que isso não saia da sua vida, do seu coração. O sonho é o agente motivador da vida. Você precisa voltar a sonhar. Sonhar é imaginar coisas grandes. Eu estava pensando nessa mensagem, e teve uma reunião de obreiros essa semana, dos pastores de filial, e o pastor, no meio da mensagem, ele falou essa frase, o pastor João Queiroz: sonhar é imaginar coisas grandes. Eu peguei, falei, opa, essa é a mensagem para domingo. Sonhar é imaginar coisa grande. Sonhe grande. Sonhe coisa grande, Talvez hoje, para muitos, sonhar ter um avião, talvez é até uma alucinação, mas você pode sonhar andar de avião. Alguns ainda não experimentou isso. Para muitos, ter uma praia privativa, uma ilha privativa para ele, é uma ilusão. Mas você sonhar estar na praia um dia, desfrutar de tudo aquilo que tem ali de bom, há muitos que não foram ainda lá, isso é sonho, então continue sonhando. Para muitos o sonho de ter um filho é difícil, porque ele tem 10, mas para outros ele não tem nenhum, então ele precisa sonhar, a mulher precisa sonhar com isso, com o esposo, com a esposa, excelente, os jovens principalmente sonhem, tenha sonho. Sonhe e coloque pessoas, eu aprendi essa frase aqui com um grande homem de Deus, coloque pessoas no seu sonho, que você vai ver que Deus vai realizar. Sonhe, não sonhe só com você, sonhe com pessoas. Você marido, sonhe com você, sua esposa e seus filhos. Sonhe com pessoas. Isso aqui é um sonho que está sendo realizado. Por quê? Porque envolve pessoas. O pastor teve um sonho que envolve uma multidão de gente. E aí Deus vem e realiza o sonho. Sonhe. Sonhe e realize, e Deus vai realizar. Deus realizou o inimaginável para o seu povo. Após ter sofrido as consequências de afastarem de Deus, Ele lembrou do seu povo. E aí termino aqui esse ponto aqui, volte a sonhar coisas grandes em Deus.
Deus ainda realiza sonho. Na verdade, Deus é o patrocinador de todos os nossos sonhos. É Deus que faz. É Deus que faz. Deus chega para Noé e diz assim: Noé, eu estou com a unção do extermínio, vou matar todo mundo. Essa geração aí vai morrer tudo. Faz aí um barquinho para mim. Sabe quem era Noé? Noé era agricultor. Ele não entendia nada de construção civil. Mas Deus disse: só vai sobreviver você e sua família. Faz a arca. A arca era grande, irmão. Você já viu o tamanho da arca? Lá fala de côvados. Mas a arca era mais ou menos 120 metros de comprimento, por 12, se não me engano, de largura. Na verdade, 12 de altura, quase 30 de largura. Era uma embarcação grande e tinha 3 pavimentos. Agora Deus pega um agricultor, acostumado a plantar plantinha, e diz: olha, eu tenho um grande projeto para você. Mas eu não vejo em parte alguma da Bíblia Sagrada Noé virando para Deus e Deus diz: aonde eu vou arrumar tanto prego, tanto betume, tanta madeira? Noé não pergunta isso. Noé apenas vai e faz. É isso que Deus quer de mim e de você. Ousadia naquilo que Ele tem para você. Às vezes Deus te apresenta um projeto bom, um projeto grande, e aí você logo pergunta: eu não sou capaz. Mas na verdade, é Deus que capacita, é Deus que financia, é Deus que manda os recursos, é Deus que abençoa, é Deus que abre a porta. A gente é só o caminho que Deus vai usar para fazer. Entenda isso: a todo projeto de Deus na nossa vida será muito grande. E a gente não será capaz de fazer com as nossas forças, mas Deus vai mandar. E aí Deus começou a mandar recurso, a tal ponto de, depois de vários anos, a Bíblia diz que durou vários anos a construção da arca, mas foi concluída, do jeito que Deus pediu. E ali, de dois em dois entraram na arca. Deus fecha a porta. Depois que a família de Noé e toda a sua casa e todos os animais entraram na arca, Deus fecha a porta. E aqui vai uma lição para a gente também. Quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Ninguém. Você acha que não foi muita gente lá bater na arca? Noé, tem misericórdia de nós, abre a porta, abre a porta. Noé diz: não foi eu que fechei, foi Deus. A Bíblia diz que foi Deus que fechou a porta. Quando Deus fecha, ninguém abre. Mas quando Deus abre, ninguém fecha. Porque Ele é poderoso. Amém? Deus realiza os seus sonhos. Continue sonhando, meu irmão. 2, a nossa boca se encheu de riso. Na verdade aqui é alegria. A nossa boca se encheu de alegria. O crente tem que ser alegre. Você pode até passar por momentos de tristeza, mas viver triste, não. Não pode. O crente é alegre. Aonde ele chega, ele contagia o ambiente, porque ele é alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Como diz a palavra de Deus, o crente tem que ser alegre o tempo todo. Está passando por dificuldade, por provação, seja alegre. Estampa um sorriso no rosto aí pela manhã. Vamos para frente. A vida não é fácil, a vida é difícil. Crente, a nossa boca se encheu de riso, né? Seja alegre, transmita alegria a outras pessoas. A nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem de dentro. A gente não é alegre porque existe alguma coisa que proporciona isso. Não. O crente, ele é diferente. O crente, quando ele está no vermelho, ele continua sorrindo. Ele continua alegre. O crente, quando a dificuldade vem à sua casa, ele pode até se entristecer por um momento, mas ele crê que Deus pode abençoar, que Deus pode mover as coisas ali e acontecer. Seja alegre por tudo que Jesus fez em você. A pessoa alegre muda o ambiente à sua volta. A pessoa triste, aonde ela chega, tudo piora. Já viu pessoas assim? Pessoa alegre, ele chega num lugar, está tudo assim meio... Daqui a pouco as pessoas começam a se alegrar. E você já viu o poder de um sorriso? As pessoas, às vezes tem alguém sorrindo assim perto da gente, a gente já quer saber por que está sorrindo. Porque isso contagia. Seja alegre. Mas a pessoa triste por outro lado, meu Deus, onde ela chega, parece que chega uma nuvem negra chegou. E aí é mal-humorada, porque vive triste. Mas o crente em Jesus Cristo, a nossa boca se encheu de riso. Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto. Quem sorri muito
vai demorar a ter ruga no rosto. Vai a dica aí. Sorria o tempo todo. Sorria nas tribulações, nas dificuldades. Ande na contramão do que o mundo tem para oferecer. Você vai ver que você vai demorar da ruga, pezinho de galinha aqui, né? Vai demorar a acontecer. Por quê? Porque você é uma pessoa alegre. 3, versículo 3, diz aí, grandes coisas fez o Senhor por nós. Qual a palavra aqui? Grande. Deus é Deus de coisa grande. Deus não faz nada pequeno, irmão. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele é o Senhor do universo. Sobre a sua palavra, céu, terra, estrelas, mar, tudo subsiste sobre o poder do haja, lá do início de tudo, lá do Gênesis. Haja luz e houve luz. Haja separação entre terra e águas, houve. Tudo aconteceu, né? O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Tudo aconteceu e tudo subsiste sobre o poder de quem? Do Deus que nós servimos. Está lá. O sol pode acontecer o que for, ele sempre vai nascer. Pode acontecer o que for, a noite pode ser a mais tenebrosa possível. De manhã o sol vai raiar. Por quê? Porque existe uma palavra. Haja luz e houve luz. Já viu a lua? E o crente é isso, né? O crente é a lua. O pastor William prega uma mensagem sobre as faces da lua, né? De um lado ela reflete a glória, né? Do sol. Nossa, a lua é muito bonita, principalmente na sua cheia. De um lado ela reflete a glória do sol. Do outro lado, sabe o que acontece? Asteroide atacando ela o tempo todo. Acerta ela. No entanto, se você olhar a outra face da lua, é cheia de buraco, cheia de erosões. Por quê? Porque independente de tudo que ataca ela por trás, ela reflete a luz do sol o tempo todo. Assim é o crente. A gente reflete a luz de quem? Do Espírito Santo, do próprio Deus na nossa vida. As lutas estão vindo, as dificuldades, as provações, mas a gente sobe aqui e se alegra. A gente sobe aqui e canta. A gente vem para cá e adora o Senhor. Não importa a fase que você está, continue adorando a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A palavra-chave aqui é grandes coisas. Deus é Deus de coisa grande. Aprenda a pedir. Tudo que Ele faz é extraordinário. Fica pedindo para Deus um carrinho, Deus vai te dar um carrinho. Uma casinha, Deus vai te dar uma casinha. Um maridinho, Deus vai te dar um maridinho. Peça para Deus coisa grande. Peça para Deus. Mira na lua, né? Se você acertar uma estrela já está bom. Tem gente que não sabe pedir, fica pedindo coisa pequena. Deus olha e fala assim, meu Deus, tão pequenininho, tão mesquinho. Não, mas eu sou humilde. Isso não é humildade não. Peça para Deus coisa grande, que o Deus que faz coisa grande vai fazer por você. Peça para Deus coisas extraordinárias, que Deus que faz coisas extraordinárias faz por você. Pedi, dá-se-vos-á. Olha o que diz lá Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. A gente às vezes não sabe pedir. Peça o melhor para Deus. Peça a melhor casa para Deus. Peça o melhor carro para Deus. Peça para Deus ser a melhor pessoa da sua vida, da sua casa, da sua família. Peça para Deus ser o melhor obreiro. Peça para Deus ser o melhor pregador da sua história, da sua casa. Peça para Deus. Peça para Deus. Eu não sei o que você sonha para você, os planos que você tem para a sua vida. E eu estou falando agora de ministério, de ministerial. Mas eu quero te dizer, Deus, o Deus que usa, o Deus que chama, o Deus que faz. Ele é Deus que faz coisa grande e coisa boa. Eu vivi um tempo na minha vida em que Deus falou comigo, falou, se prepara. Porque vai chegar um tempo que você vai pregar tanto que talvez não vai ter palavra. Então prepara a palavra. Prepara a palavra. E eu estava em um lugar, em uma igreja que eu pregava uma vez por ano lá, irmãos. Uma vez por ano. E dando glória a Deus e aleluia o tempo todo. E fazendo a vontade de Deus. Aí eu estava vendo, antes de subir aqui, eu estava olhando ali a agenda do ano de 2024. Eu preguei 30 vezes em 2024. Isso eu acho que eu anotei. Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus que faz. E quando Deus faz é maravilhoso. Entenda isso.
Quantas coisas Deus já fez por você? Muitas. Ele faz, Ele fez, Ele faz e Ele fará ainda mais por você. Continue adorando a Deus, continue pedindo, continue buscando esse Deus grande. 4, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. A palavra aqui é regresso, voltar atrás, né? Tem até uma música, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Regresse. Regresse. Tem muita gente que parou na caminhada. E aí eu convido você a dar um pulo lá no seu passado. Lá quando você aceitou Jesus. Sabe lá o primeiro amor? Quando você começou a fazer a obra de Deus, né? O pastor olhou em você e colocou em você uma responsabilidade, você fazia, você ia, acontecia, mas está chovendo, mas eu vou, mas está sol, mas eu vou, mas está frio, mas eu estou lá, mas está calor, mas eu estou junto. Lembra? Aqui a palavra está dizendo para você, ó, volte, nos faz regressar, nos faz voltar. O povo está dizendo assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez regressar à terra de Israel. A palavra para nós nessa noite é regresse. Regresse em tudo aquilo que você fazia e não faz mais. Em tudo aquilo que Deus preparou você para fazer e você, por uma frustração, parou de fazer. Ei, a obra de Deus precisa de você. A obra de Deus necessita que você se desperte para fazer. Eu não sei o que Deus preparou você para fazer, mas que Deus preparou, porque a Bíblia diz lá na parábola dos talentos, que a um deu 5, a um deu 2 e a um deu 1. Todos que estão aqui no mínimo têm um talento. No mínimo Deus te capacitou para fazer uma coisa. Então faça isso, e faça bem. Na profissão que você está, faça o melhor para Deus lá. Faça algo para Deus, regresse, é voltar atrás, é voltar ao primeiro amor, é voltar às melhores coisas. O Senhor Deus tem o poder, e tem muita gente aqui no cativeiro, e a Bíblia está dizendo, o Senhor tem o poder de tirar você desse cativeiro, da prisão que você mesmo se enfiou. Deus tem poder. Tem tanta gente preso, irmão, em coisas, em dogmas, em pensamentos, em palavras de homens. Não, mas uma vez eu fui conversar com um casal, eles tinham saído de uma igreja, e aí veio congregar com a gente. E como eu conhecia ele, foi conversar com a gente. Pastor, a gente queria conversar com o senhor e pedir oração, porque quando a gente saiu de lá, o pastor de lá disse que a gente nunca mais ia prosperar. E na verdade a gente pegou isso para a gente, essa palavra. E a gente não prospera, pastor, não prospera. Faz de tudo, arruma trabalho, não prospera. A esposa arrumava trabalho, daqui a pouco adoecia, tinha que sair do emprego. Estava eu e o pastor William nesse dia no gabinete. Vamos orar. E a gente orou por eles. Hoje estão lá em Brasília rompendo. Não fique preso a palavras que Deus não disse, que Deus não falou. O que Deus tem para você é muito maior. Tem gente dentro do cativeiro, de uma prisão. Saia desse cativeiro em nome de Jesus. Nesse verso o salmista está dizendo, e ele clama a Deus por transformação e renovação. Seja transformado, mente transformada. Romanos 12 fala sobre isso. Transformai a vossa mente. Transforme a sua mente, renove a sua mente. Leia a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai te renovar. Seja transformado, seja renovado. Isso também é avivamento. O avivamento não é só barulho, gente falando em línguas estranhas. Avivamento é o desejo de vir à casa de Deus. Avivamento é o desejo de fazer a vontade de Deus. Avivamento é o desejo de abençoar pessoas, de ajudar pessoas. Isso é avivamento. Deus tem isso para você. Avivamento é estar aqui, ouvir uma música abençoada e começar a chorar do nada. Mas por que você está chorando? Não sei. É alegria. Isso é avivamento. Renovação, transformação. Assim como o rio é renovado na sua cheia, que sejamos cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos enche o tempo todo e que possamos ser renovados. Eu não sei se você já viu, um dia eu estava pescando num rio e começou a chover. E aí você está acostumado com o rio, na sua baixa, né? Começou a chover, a água começou a levantar. Daqui a pouco deu uma enxurrada. Você já viu o rio, depois que a enxurrada passa, ela limpa o leito do rio. Tudo que é madeira velha, tudo que é plástico, vai embora. Assim aconteça comigo e com você.
Que possamos ser cheios a tal ponto de tudo que não presta sair da gente. Porque para ser cheio, a gente precisa se esvaziar daquilo que a gente está cheio. E aí o Espírito Santo quer encher? Quer. Mas a gente precisa se esvaziar da gente mesmo. E aí ele vem e nos enche. A tal ponto de não ser mais o Ivo, mas ser Deus na minha vida. Seja cheio do poder de Deus. Regresse, volte. 5, já estou quase terminando. Os que semeiam em lágrimas ou com lágrimas. A palavra aqui é lágrimas. O que semeiam com lágrimas. O que eu aprendo aqui, pastor? A obra de Deus não é fácil. A obra de Deus é difícil. Se disseram para você que servir a Deus é fácil, enganar você. Servir a Deus é difícil. Servir a Deus é para corajoso, é para corajosa. É para homens que querem se posicionar. E o mundo que a gente está vivendo, se posicionar como servo. Fazer a diferença na sociedade que ele está inserido. Lágrimas aqui é o mesmo que dificuldades. As dificuldades do ministério. Dificuldades do ministério. Se você tem dúvida disso, converse um dia com o pastor João Queiroz sobre as dificuldades do ministério. Ele vai te falar. Se ele estivesse aqui, eu ia até perguntar sobre ele, sobre isso. Né? Traições. Pessoas que você investe, as pessoas depois viram as costas. Pessoas que você, às vezes, deposita confiança e não são dignas de confiança. Isso são as decepções do ministério. As dificuldades do ministério, as dificuldades da chamada. De vir para cá. Quantas pessoas não estão aqui, sabe por quê? Porque aconteceu alguma coisa dessa noite, essa manhã, e aí eles não vieram para cá, alguma dificuldade. Essas são as dificuldades da chamada, de vir para cá. Os que semeiam com lágrimas, mesmo com dificuldades, mesmo com choro, ao semearmos no lugar certo, no tempo devido, faremos uma colheita que alegrará o nosso coração. A pregação do Evangelho não é uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo, só os corajosos conseguem fazê-la. Pregar o Evangelho. Nós somos chamados para isso. O Evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16. Poder de Deus. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas é uma tarefa difícil. Semear com lágrimas a palavra de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas. Voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha o que diz lá, eu queria ler um texto aqui, Eclesiastes 11, do versículo 1 ao versículo 6, olha o que diz assim, aí. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso aqui está falando de ajudar um ao outro. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como foram os ossos no ventre da que está grávida, como formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, e aqui vai para quem semeia, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui fala de quem semeia a boa semente. Você tem que semear, irmão. Você tem que abençoar, você tem que ajudar. Ah, mas eu já fui decepcionado com fulano. Invista em outra pessoa, continue semeando. Ah, mas fulano eu ajudei tanto, ele não me ajudou, não retribuiu. Continue fazendo. O que está dizendo aqui é justamente isso. Continue semeando. Não olhe para o tempo, continue fazendo a vontade de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas. Lágrimas. Fazer a vontade de Deus é trabalhoso, requer renúncia de nós próprios. Mas no tempo certo, Deus o exaltará. Deus o exaltará. Sabe um versículo que muitas pessoas dizem por aí que não tem na Bíblia? Os humilhados serão exaltados. Não tem esse versículo na Bíblia, não. Não tem. Os humilhados serão exaltados? Não tem. A palavra de Deus, depois você pode ler, Mateus 23, 11 e 12. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Lá não está dizendo que... E por isso que a gente às vezes fica aguentando a humilhação, né? De algumas pessoas. De pessoas muitas vezes. Cuidado com isso, irmão.
Não, mas a Bíblia está dizendo que os humilhados serão exaltados. Nunca disse isso. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo. Aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Eu posso até me colocar na posição de ser humilhado, e Deus vai me exaltar um dia. Mas as pessoas ficarem me humilhando o tempo todo? Não, não aceite isso não. Fazer a obra de Deus, os próprios. Deus, Ele sempre a exalta no tempo certo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Pregue a palavra o tempo todo, faça a obra de Deus o tempo todo. A obra de Deus não é tarefa fácil, faça. E aqui tem uma palavra para você: ninguém nasce grande, né? Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro, é gradativo. Que alguém pode dizer assim, mas eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum. Ninguém nasce grande. Começa a fazer alguma coisa. E eu vou provar para você que ninguém nasce grande. Cadê a Priscila? Liga aqui o teclado aqui. Ninguém nasce grande, irmão. A diferença é o tempo. É a preparação. Preparação. Aumenta aí o teclado aí. Isso. Bota um piano. Ninguém nasce grande. Vou provar para você que ninguém nasce grande. Eu vou tocar primeiro, tá bom? Ninguém nasce grande. Não preciso do fone, não. Isso, não precisa não. Só segura. Ninguém nasce grande, irmãos. Esses dias me chamaram para tocar aqui. Eu falei, se tiver outro tecladista, eu não toco não. Eu só toco se não tiver nenhum. E tinha, um melhor do que eu. Eu comecei a fazer aula muito tempo atrás, mas eu não prossegui, não dediquei. Por isso eu fiquei meia boca, como diz por aí, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aumenta mais aí, Priscila. Agora a Priscila vai cantar, vai tocar a mesma música. Usa todos os recursos que você tem, Priscila. Tudo que você aprendeu durante esse tempo todo aí. Ninguém nasce grande, irmãos. Ninguém nasce grande. Aí até a preparação é diferente. O meia boca, irmão, não vai muito longe. É limitado. Ninguém nasce grande. Em espírito, em verdade. Cante. Obrigado. Deus abençoe. Agora continua pregando aqui. Pode aplaudir o Senhor. Ninguém nasce grande. Sabe qual a diferença minha para Priscila? Dedicação. Ela se dedicou mais. Ela parou mais tempo para estudar. Ela rompeu muitas vezes as barreiras. O professor dela talvez foi melhor do que o meu. Dedicação. Então cada um de nós aqui podemos fazer algo para Deus. Por quê? Porque ninguém nasce grande. É um começo. Ninguém nasce pregador. Você precisa começar. Comece a fazer algo. Comece a fazer alguma coisa. Ah, mas eu quero tocar, estou com 50 anos. Comece a estudar. Deus vai te abençoar. Versículo 6, eu já estou terminando. Aquele que leva a preciosa semente. Porque a semente é preciosa. Nesse versículo aqui, nós vimos aqui trabalho, nós vimos aqui sacrifício, nós vimos aqui alegria, mas nós vimos também o resultado dessa semeadura, o resultado que nós vamos obter. Resultado, a semente do evangelho é muito preciosa. Aquele que leva andando e chorando. Porque está dizendo aqui que há um preço, né? Aquele que leva andando e chorando voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Por que eu falo aqui aquele que leva andando e chorando? Não faça a obra de Deus relaxadamente. Relaxadamente. Não faça. Vai fazer algo para Deus? Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Que Deus vai te abençoar. Que Deus vai te honrar. O pastor Ismar falou comigo domingo passado que eu iria ministrar essa palavra aqui. Umas 3 noites dessa semana eu não dormi pensando nessa palavra. E olha que é um salmo, né, fácil, né? Assim, para os pregadores que estão aqui, sabem que é um salmo autoexplicativo. Mas
há em mim um desejo de fazer o melhor para Deus. Dedicação. Isso é dedicação. Gaste tempo naquilo que você for fazer para Deus. Ah, mas eu já faço há algum tempo, né? E aqui vai para os músicos que canta aqui, que toca. Ah, mas eu já toco há algum tempo. Eu chego lá, pego meu instrumento e dou. Faça o melhor para Deus. Faça sempre o melhor para Deus. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Porque quem faz a obra de Deus relaxadamente, um dia vai sofrer as consequências do seu relaxo. Faça a obra de Deus. Vai ministrar o louvor aqui, se prepare para ministrar o louvor. Vai pregar, se prepare para fazer, né? Se prepare. Se prepare. Se eu for perguntar ao nosso pastor João Queiroz, quando ele vai pregar aqui, e olha que ele prega aqui há 25 anos, ele poderia ir lá nos seus esboços, lá, vou pregar essa daqui, vinha. Não, mas tem preparação. A gente tem que entender o que Deus quer para a igreja. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Você pode até ir andando e chorando, mas tenho a certeza que vai voltar com alegria. Com alegria, a recompensa virá. Deus não tarda, Deus é abençoador. Você depois pode ler na sua casa, Mateus 6, 19 a 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem ladrões minam, nem roubam, e nem perece. Ajuntai, porque a Bíblia ainda termina lá dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Trazendo consigo os seus molhos. Isso aqui fala do resultado do seu trabalho. Será maravilhoso, será extraordinário em Deus, porque é Deus que dá o crescimento. A gente só faz, Deus dá o crescimento. Paulo falou sobre isso. Paulo diz, certa feita lá em 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9, né, estavam ali discutindo quem era o maior, Paulo, Apolo, Jesus. E aí Paulo vem e diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Portanto, nem quem planta é alguma coisa, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Nosso papel nesse caso é só plantar, é só regar. O pastor tem que entender isso, o líder tem que entender isso. Você líder, faça líderes para te substituir, e que vão continuar a obra melhor do que você. Isso é normal que aconteça. O discípulo sempre fica melhor do que o seu Senhor. Sempre fica melhor do que o seu Senhor. Então faça a obra de Deus, a semente do Evangelho. Continue semeando e fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Não lançamos as sementes em vão, nem lançamos em terra infértil. A palavra de Deus semeada em terra boa nos trará excelentes resultados, ou seja, colheita abundante. Continue fazendo a obra de Deus. Continue vindo para cá. Continue servindo a Deus. Continue adorando a Deus. Nas crises, nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações. Continue fazendo a obra de Deus. Continue naquilo que Deus te chamou para fazer. Faça. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. E eu termino com uma frase aqui. O pastor tem uma frase, o pastor Rogério tem uma frase aqui: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não é isso? Eu tenho uma frase para você: Deus é bom e paga bem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.